Citaremos um exemplo de um adolescente. Não abordaremos neste vídeo o conceito de adolescência. Castigado. Sou castigado por Deus. Deus é castigador. Outro exemplo de crença central poderia ser: sou sempre um vilão, não consigo não ser sempre um vilão. Uma crença rígida. Crenças intermediárias, referentes. Se qualquer coisa de ruim me acontecer, então é castigo divino. Se eu não fizer isso perfeito, então Deus vai me castigar. Pensamentos automáticos concernentes do adolescente do exemplo. Deus está usando esse indivíduo para me castigar. Não mereço ter relacionamento com aquela pessoa, visto que ela poderia ser castigada por Deus por minha causa. Deus está me vigiando e pronto para me punir. Reações fisiológicas referentes. Chora constantemente. Emoções e sentimentos referentes. Culpa, vergonha, medo e tristeza. O medo, por exemplo, é uma emoção natural e importante, mas nesse caso ocorre de um modo que prejudica a pessoa. Ele próprio tem considerado excessivas suas ações religiosas diárias. Ele evita situações consideradas normais que gostaria de participar. Ele também realiza ações repetitivas dentro de um quadro descrito como psicopatológico. Este problema poderia ser tratado de forma mais específica, dependendo da avaliação. A abordagem de Beck não foca muito em uma busca por todos os fatores que podem ter contribuído para causar esse quadro. Ela foca mais no presente. Na descrição, deixaremos o link para o vídeo no qual falamos de forma sucinta sobre conceitos básicos referentes ao tratamento dessa abordagem. Aaron Beck, descendente de judeus, escreveu que a psicologia do budismo é a que mais se aproxima da sua abordagem. Deixaremos na descrição o link para a página dele, na qual isso pode ser encontrado. Considera-se que a psicologia científica tenha se iniciado com Wundt, mas há ideias antes de Wundt que têm coerência com as abordagens psicológicas atuais. Beck fundiu a psicologia cognitiva com a comportamental. A TCC foi lançada na década de 60. Tem uma técnica que recebeu o nome de diálogo socrático. E conforme o próprio Beck, a terapia cognitiva recebeu influência de filósofos estoicos. O filósofo Foucault conceituou a psicologia como uma forma de cultura. Pelo motivo de o budismo valorizar a ciência em detrimento da superstição, Beck o enaltecia. Entretanto, obviamente que um psicoterapeuta cognitivo-comportamental não demonstra intolerância religiosa ao trabalhar com um paciente que adere a uma religião que valoriza o que Beck considerava que seja superstição, a não ser que seja um profissional que não procede de forma ética. Chegou-se a uma crença central de cunho religioso, no exemplo que apresentamos pelo motivo de o próprio cliente trazer conteúdos referentes e, através de respostas, ele próprio apresentar significados sobre esses conteúdos. O que é a psicologia? Em geral, quando alguém faz essa pergunta, especialmente a um psicólogo, está fazendo duas perguntas bem diferentes. Primeiro, ele pergunta de que se ocupa a psicologia, mas eu não acho que seja essa a pergunta mais importante e aquela que realmente preocupa. Tenho a impressão de que quando se faz a pergunta, o que é a psicologia? Automaticamente fazemos outra mais fundamental, que é a seguinte: a psicologia é uma ciência? É uma trivialidade o que acabei de dizer, mas ainda acredito que seja importante. E receio, no entanto, que ao fazer a pergunta, a psicologia é uma ciência? Provavelmente, não estamos fazendo a pergunta mais fundamental, aquela que permitiria resolver, se não todas as outras, pelo menos o essencial das outras. Gostaria que questionássemos a psicologia não tanto sobre a forma de objetividade que ela pode alcançar, sobre a forma de cientificidade da qual é capaz, mas gostaria que questionássemos a psicologia como questionaríamos qualquer outra forma de cultura. O que você entende por forma de cultura? Por forma de cultura, eu entendo a maneira pela qual, dentro de uma cultura específica, o saber é organizado, institucionalizado e desenvolve uma linguagem própria, e, eventualmente, atinge uma forma científica ou paracientífica.
Eu acredito que a psicologia pertence a certa forma cultural que foi constituída no mundo ocidental durante o século XIX, e essa forma cultural, embora tenha surgido nesse momento, não remonta completamente ao século XIX. A psicologia, de certa forma, retomou em um estilo positivo e científico toda uma série de questões que haviam animado a filosofia ao longo dos séculos anteriores. A psicologia, ao abordar o comportamento e a conduta, desmitifica por um lado e, por outro, torna positivas noções como a da alma, do pensamento, etc. Beck enalteceu conceitos do budismo no post que nos referimos. Quando eu abordo um conceito budista em um texto reflexivo, por exemplo, filosofo bastante sobre o conceito. Beck não menciona no post que nos referimos diretamente o conceito de karma. Em minha opinião, se a crença dá certeza de que existe vida após a morte, então se trata de uma crença religiosa. Considero que frase filosófica seja a seguinte: talvez exista vida após a morte, talvez não. Quem sabe um dia consigam demonstrar através de uma teoria científica que há vida após a morte e renascimento, de uma forma que todos os cientistas considerem. Eu levo em consideração uma hipótese sobre o karma. Em coerência com a crença religiosa de que há vida anterior, uma de duas irmãs gêmeas pode pensar de um modo que lhe traz sofrimento, e a outra irmã pode pensar em coerência com essa crença de uma forma que não lhe traz sofrimento. Levantaremos algumas perguntas referentes à crença sobre o karma. Uma lei do karma pode existir naturalmente sem que uma divindade em algum momento a tenha criado? Se uma pessoa sofre por causa de algo de ruim que fez na vida anterior, e supondo que há uma divindade criadora dessa lei do karma, essa divindade indiretamente é uma castigadora? Ou se isso for fato, simbolicamente a palavra juíza é mais adequada? A crença do budismo referente a quebrar o ciclo de renascimentos não é real para mim. Talvez exista uma lei do karma. Aquela crença cristã de ser mais que um vencedor em Jesus pode contribuir para um pensamento considerado bom sobre si? Os cristãos responderiam a essa pergunta afirmativamente. Eu não adiro a essa crença religiosa, nem a outras dessa religião que poderiam equilibrar no sentido que a considero exagerada. Crenças religiosas dessa religião têm relação com ideias que não são reais para mim. Uma pessoa pode querer ter uma crença religiosa, mesmo que essa crença lhe traga sofrimento. Há quem busque ajuda psicoterapêutica porque a crença religiosa de outra pessoa está lhe trazendo sofrimento. Eu sofro quando é inevitável. Eu não busco diretamente um sofrimento por acreditar que isso possa contribuir para eu desenvolver uma arte, por exemplo. Mas há filmes e casos na vida real em que pessoas buscam um sofrimento por considerar que isso possa contribuir para o desenvolvimento de uma arte. Tem que estar deprimido para compor uma canção triste? Estar amando para compor uma canção de amor? A abordagem de Beck e colaboradores recebe muitas críticas, até mesmo dentro da própria comunidade da TCC. Existem críticos da TCC que a questionam, levando em consideração a hipótese do realismo depressivo. Não abordaremos neste vídeo essa hipótese. Outros críticos alegam que a TCC é simplista, muito mecanicista, muito universalista e muito diretiva. Defensores da TCC argumentam que os aspectos que são tidos como mecanicistas são utilizados na TCC de modos adequados, etc. O tema do vídeo não é deísmo, mas, já que estamos falando sobre mecanicismo, um deísmo recebeu influência do mecanicismo. Defendendo a TCC da crítica de que há afirmações desta que carecem de embasamento científico, argumenta-se que, supondo que de fato algumas das afirmações da TCC não sejam verdades em um sentido científico, ainda assim sua eficácia é percebida. Esse argumento também enfrenta críticas. Não abordaremos com profundidade o assunto sobre as críticas que a TCC recebe neste vídeo. Todas as renomadas abordagens psicológicas recebem críticas. Muitas pesquisas mostram que a TCC tem eficácia no tratamento de uma ampla variedade de condições descritas como psicopatológicas. Também há algumas críticas relativas a pesquisas da TCC.
Para concluir este vídeo, citaremos alguns trechos da obra de Freud, pai da psicanálise. Os crentes devotos são salvaguardados do risco de certas enfermidades neuróticas. Sua aceitação da neurose universal poupa-lhes o trabalho de elaborar uma neurose pessoal. Assim, a religião seria a neurose obsessiva universal da humanidade. Tal como a neurose obsessiva das crianças, ela surgiu do complexo de Édipo, do relacionamento com o pai. A ser correta essa conceituação, o afastamento da religião está fadado a ocorrer com a fatal inevitabilidade de um processo de crescimento. E nos encontramos exatamente nessa junção, no meio dessa fase de desenvolvimento. A religião restringe um jogo de escolha e adaptação, desde que impõe igualmente a todos o seu próprio caminho para a aquisição da felicidade e da proteção contra o sofrimento. Sua técnica consiste em depreciar o valor da vida e deformar o quadro do mundo real de maneira delirante, maneira que pressupõe uma intimidação da inteligência.